Quando a Mãe Terra deu à luz ao bicho homem e à bicha mulher, esses já nasceram curiosos. Eles queriam saber por que o homem é diferente da mulher. Por que nascemos tão pequenos e frágeis e crescemos e envelhecemos? Para onde a lua vai quando o dia chega? Como nascem as sementes? Como tem tantos animais? Da onde vieram? Quem os criou? O fogo queima, mas ele também aquece o frio. A água sacia a nossa sede, mas também desmorona a nossa casa. E o ar? O ar que nos respiramos, a brisa que nos bate ao rosto, mas também os ventos fortes que devastam e que derrubam árvores. E a terra? Tão fértil e períodos tão secos. Mas não era só responder essas perguntas. Sobre a vida e a natureza, tinha os nossos sonhos. Porque sonhamos à noite. O que acontece à noite que sonhamos? Para onde vamos quando sonhamos? E como é bom sonhar. E como as palavras podem fazer sonhos, podem descrever mundos, sentimentos. Então, o homem e a mulher, em torno das fogueiras, começaram a contar e ouvir histórias que nasceram da boca pro ouvido e foram se espalhando por toda a humanidade. Nessa aula aqui, eu vou trabalhar com vocês permanentemente uma técnica que eu gosto bastante e eu desenvolvi para a formação de contadores de histórias, que é a história guia. Mas o que é a história guia? História guia é uma história que você goste bastante. Não é uma história muito longa, né? É uma história de curta ou de médio tamanho, assim, de tempo de narração, que você goste demais. Você goste demais de contar ela, como se fosse aquela fofoca que você não aguenta, que você tem que contar, que você conta com entusiasmo, ou uma notícia muito legal que você conta, ou um acontecimento muito legal. Aquela história que realmente você sente vontade de contar. Escolha essa história e comece a lidar com ela como se fosse a sua guia de aprendizagem. Ela vai te conduzindo o tempo todo para que você vá desenvolvendo as suas habilidades de contador de histórias. Aqui na aula de hoje, eu vou usar a história do Chapeuzinho Vermelho. Nem é a história que eu mais gosto de contar, mas é uma história universalmente conhecida, todos nós conhecemos. Então vai facilitar para a gente aqui titular ela como a nossa história guia da aula. Mas a sua história guia pode ser a história que você quiser contar. Você pega essa história e coloque ela no papel. Não exatamente escrevendo exatamente como você vai contar com todas as palavras, mas você começa a decupar ela, né? Como que a gente vai decupar a história guia? Primeiro qual é o início dela, qual é o meio dela e qual é o fim. Compreendendo que toda história ela tem momentos de avanços, de mudanças, de novos fatos que vão acontecendo. Toda história ela tem fatos e acontecimentos que mudam o rumo natural das coisas, né? Tem um acontecimento que muda a rota. Então você observe a minha história guia. Eu vou colocar ela no papel, eu vou simular aqui para vocês. Eu vou colocar. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho, que morava com a sua mãe em uma floresta. Sua mãe pede para ela levar um bolo para sua avó. A recomenda que vá pelo caminho mais seguro. Não utilize o caminho mais curto. Chapeuzinho Vermelho pega a cesta de bolos e se direciona para a floresta. Chegando na floresta, se direciona pela estrada. Na estrada, um lobo disfarçado diz para ela pegar o caminho mais curto. Ela diz que a sua mãe lhe ensinou para não seguir a recomendação de pessoas.
desconhecidas. Mas mesmo assim, Chapeuzinho Vermelho, na conversa com o lobo, resolve seguir o caminho mais curto. Veja que eu estou descrevendo a história com os acontecimentos que vão desenvolvendo, para que eu saiba exatamente, como se fosse uma linha de trem, o caminho da linha que ele vai. Você tendo essa descrição da sua história guia na sua cabeça, você vai poder fazer todos os floreios, todas as poesias, todas as músicas, todos os momentos poéticos, todos os momentos de surpresa, ou que vai entrar personagem, ou que você vai colocar algum elemento extra, mas você sabe de onde você está indo, os momentos da história até o final. Isso é a coluna da sua história guia. Ao mesmo tempo que você tem o trilho da história guia, você também sabe que você tem, na sua história guia, você tem como se fossem estações de trem, que são momentos que a história tem grandes acontecimentos. Na Chapeuzinho Vermelho, o primeiro grande acontecimento. A mãe do Chapeuzinho Vermelho, que é um momento extra cotidiano. A mãe do Chapeuzinho Vermelho pede para que ela vá à casa da avó. De um dia normal, e ir para a casa da avó é um acontecimento novo. Segundo acontecimento, ela andando pela floresta, né, é um segundo momento da história. Terceiro, o momento que ela encontra o lobo. Quarto, o momento que ela decide ir pelo caminho mais curto. Essa trajetória da história, junto com os momentos que há viradas, que há novos acontecimentos, a gente pode chamar de estação, ou de momentos de virada da história. Então, você vai ter você escolhe a sua história guia e começa a visualizar o começo, meio e fim dela, como se fosse um trilho, né? Que você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O meio da história, o final da história, são as três grandes estações. E os acontecimentos que acontecem de mudança da história, que você pode chamar de estação. E assim você vai poder sempre, quando você olhar para a sua história guia, você vai conseguir visualizar esta forma de você decupar a história e ter consciência de como que ela se desenvolve e como que você pode utilizar as técnicas e dicas que eu vou passar aqui. Com o passar do tempo, e você vai tendo isso cada vez mais orgânico, toda vez que você vê um filme, ou vê uma história, alguém contando uma história, ou lê um conto, alguma coisa, você já vai automaticamente vendo, aqui é a introdução, aqui tem uma virada, aqui tem um momento de mudança da narrativa, aqui ele está conseguindo, aqui é um meio de preparação do desfecho. Você vai sempre exercitando esse olhar técnico, onde você vai sempre decupando as histórias, como eu coloquei aqui, de um jeito simples, pensando primeiro uma linha de trem, as estações de mudança, as estações de virada da história. A partir de agora, então, aqui na nossa aula, eu vou sempre estar usando a história guia da Chapeuzinho Vermelho. E assim a gente vai desenvolvendo essa história com todas as nossas dicas e técnicas. Vamos para a próxima. Personagens da nossa história guia. Todas as histórias, elas vão ter personagens. Esses personagens, eles devem estar bem elaborados na sua preparação da contação de história, para que você saiba exatamente quais são os personagens, quais os papéis que eles têm dentro da história, né? E como eles vão se desenvolver. Na nossa história guia que a gente tem aqui, a gente tem a mãe, a Chapeuzinho Vermelho, a avó e o caçador. São 4 personagens. Todos eles fazem o desenvolvimento da história. Os personagens, eles têm, claro, o personagem principal, né? Ou personagens secundários. Quando eu vou compor a minha contação de história, a minha narração de história, eu sabendo que eu tenho esses personagens, eu quero deixar para vocês aqui uma observação para vocês se atentarem. Eu posso simplesmente descrever o personagem em sua ação, eu posso representar a ação do personagem, eu posso interpretar o personagem.
vamos nos resumir a 3 possibilidades de trabalhar o personagem, tá? Para não ficar muito longa essa explicação. No caso da nossa história guia aqui é Chapeuzinho Vermelho. Então vamos descrever os personagens. A gente vai contar a introdução da história simplesmente descrevendo os personagens. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Seu nome era porque ela adorava usar um gorrinho vermelho sempre que saía de casa. Eu descrevi a Chapeuzinho Vermelho. Agora eu vou representar. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Ela era alegre, saltitante, ela adorava andar pela floresta e conversar. E veja que eu trouxe um estado de representação da delicadeza e da alegria da personagem. Ou eu posso interpretar a personagem. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe chamou para que ela levasse bolo à sua avó. Então agora eu vou interpretar a mãe. Chapeuzinho Vermelho, fiz um bolo que a sua avó adora. Leve para a sua avó esse bolo. Se prepare, vamos. Ai, mãe, então eu vou pegar o meu chapeuzinho vermelho, meu gorrinho vermelho, para eu beber do jeito que eu mais gosto. Veja que eu estou interpretando a Chapeuzinho, estou interpretando a mãe. Eu poderia simplesmente representar, né? A mãe do Chapeuzinho chamou o Chapeuzinho e colocou para Chapeuzinho: Chapeuzinho, você vai levar? A mãe pediu para Chapeuzinho para que ela levasse os bolos para a sua avó. Chapeuzinho ficou feliz, alegre. Eu estou representando a alegria da personagem, mas eu não estou representando a alegre. Ela correu, pôs o seu gorrinho vermelho e saltitante e alegre foi, pegou a sua cesta e saiu pela floresta, feliz. Toda a representação da personagem, não estou interpretando e também não estou simplesmente escrevendo. Pois bem, toda história tem personagens e eu posso trabalhar os personagens de três formas. Ou descrevendo o personagem, as suas ações, ou interpretando esse personagem, ou representando. Você que está começando a contar a história agora, muitas vezes, quando a gente vai interpretar personagens, a gente tem que ter muita consciência. Por quê? Porque muitas vezes, ao eu começar a interpretar o personagem, eu vou dando elementos ao personagem que muitas vezes não preciso para contar a história. Eu acabo entrando em uma interpretação, eu acabo dando ênfase para o aprofundamento da personalidade, do jeito do personagem, quando na verdade quem pode construir isso é o público. O público consegue fazer uma voz do personagem, o público consegue ver a representação da personagem, ele consegue ver a interpretação que a personagem vai fazer. Então seja sutil, porque é diferente do teatro, onde eu faço a representação e a interpretação do personagem, o público na contação de história, ele é guiado pela sua voz. E a sua interpretação e a sua representação, a sua descrição são formas de você dar para o público mais elementos para que ele vá projetando na sua mente, na sua imaginação, as características e os personagens. Então observe que tem que ser usado isso com sutileza, para não virar uma interpretação o tempo todo. Mas em alguns momentos, em algum tipo de histórias, ou no seu tipo de história, pode ser bem interessante. Como o diálogo que vai acontecer entre o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. É um momento onde o diálogo é importante ser bem trabalhado, a interpretação e a representação ao mesmo tempo. O lobo chegou, a Chapeuzinho chegou: Nossa, vovó, você tem orelhas tão grandes. E a vovó respondeu: É para te ouvir melhor. Você tem que tratar com os pés tão grandes, é para poder me direcionar até você melhor. Quer dizer, esse diálogo que acontece na história é importante que tenha interpretação. Em outros momentos, vamos supor, ali no começo da história, não necessariamente precisa ter o diálogo entre a mãe e a Chapeuzinho. Então, quando for trabalhar sua história guia, veja se há momentos essenciais de interpretação, se há momentos que você resolve muito bem com a descrição, como você compõe as representações dos personagens, sempre lembrando que o maior autor, o maior interpretador, o maior criador da história é o público. Afinal de contas, hoje sempre, as histórias são de quem ouve e não de quem conta.
Agora a gente vai trabalhar uma técnica de você compreender o tempo e os avanços, os progressos, os acontecimentos da história. Para você utilizar na sua história guia, que é a sua história de aprendizagem, eu vou trazer aqui duas técnicas bem simples, que você vai observar que você vai poder utilizá-la como uma ferramenta da sua história guia. A primeira é: toda história, ou ela está avançando, ou ela está expandindo. Então, ela avança em novos acontecimentos, ela avança como se fossem episódios, ela avança para novas cenas, por novas situações, ou ela expande. Vamos fazer um exemplo para a gente entender? Eu vou contar a nossa história guia. Quarto, vamos usar aqui. Eu vou contar a nossa história guia somente avançando, sem expandir. Era uma vez uma menina que morava com a sua mãe em uma floresta. Um dia sua mãe pediu para que ela levasse uma cesta de bolo para a sua avó, que morava do outro lado da floresta. E recomendou que o Chapeuzinho Vermelho fosse pelo caminho correto e não pelo caminho mais curto. O Chapeuzinho Vermelho se deslocou pelo caminho mais curto. Vejam que eu só fui acrescentando fatos novos. Eu, em nenhum momento, expandi nenhuma parte da história. Agora eu vou fazer a história guia expandindo a história e avançando aos poucos. Era uma vez uma menina que morava numa floresta muito, muito longe daqui. Ela morava com sua mãe numa cabaninha. Sua mãe adorava cozinhar bolos. E um dia fez um bolo tão especial que pediu para Chapeuzinho Vermelho levar até a casa da sua avó. Chapeuzinho Vermelho ficou irradiante, feliz da vida, porque poderia fazer uma grande aventura e ainda encontrar a sua avó querida. Chapeuzinho Vermelho pôs o seu gorrinho vermelho, a sua cesta e foi feliz da vida pela floresta, que era linda, cheia de pássaros. Então vejam que eu vou expandindo a descrição, eu vou contando detalhes da história, eu vou descrevendo a história. Muitas vezes, dependendo de quando você tem que calcular isso, pelo público que você tem. Se o público está chegando para ouvir histórias e você sabe que você tem um tempo ali muito bom, precioso para você contar, você também deve observar que quando entra fatos e acontecimentos novos, né, que entram as surpresas, o desenvolvimento da história, isso também é uma atração, né? Isso vai tracionando a atenção do público. Então, sempre observe se você está tendo consciência de que você está expandindo a história com muitos detalhes, e isso para crianças pequenas, por exemplo, acabam tirando a concentração delas, porque elas não conseguem compreender uma expansão e depois uma continuidade. Quando as crianças um pouco mais velhas ou adultos, você consegue expandir. Isso não quer dizer que você não possa destacar expansões para coisas importantes, como, por exemplo, descrever o lobo. O lobo, vamos fazer de uma maneira bem sem expansão. Vamos lá. Apareceu então um lobo mau e encontrou o Chapeuzinho Vermelho. Ele disse: Chapeuzinho Vermelho, não vá por esse caminho, vá pelo caminho mais curto. Chapeuzinho Vermelho disse: mas a minha mãe disse que era pelo caminho correto, que não era para dar atenção para estranhos como você. Mas Chapeuzinho, veja se eu estou fazendo mal para você. Eu só fui avançando a história com novos acontecimentos. Agora, como que eu posso expandir? Apareceu um lobo disfarçado, mas ele era grande, ele era perigoso, traiçoeiro, e resolveu enganar a Chapeuzinho Vermelho e disse: olá, Chapeuzinho Vermelho, tudo bem? A Chapeuzinho Vermelho olhou para ele com preocupação e medo e disse: quem é você? Eu sou um homem que caminha pela estrada, sempre ajudando as pessoas a encontrar os melhores caminhos. Observe que eu estou expandindo o diálogo, eu estou expandindo a relação,
né? Então eu consigo compreender que existe um momento que eu posso florear, expandir a descrição, a narração, porque eu quero dar ênfase a um personagem, eu quero dar ênfase a uma situação, eu quero dar ênfase a um acontecimento, mas eu tenho que saber exatamente o tanto que eu estou expandindo e o tanto que eu estou avançando. A sua história guia que você escolher para você contar, ela vai te dar exatamente esses momentos, né? Você veja que momentos que você acha melhor expandir, que momentos você acha a pena avançar. E é claro, a situação, o ambiente que você está contando histórias, o tempo que você tem para contar aquela história também vai ajudar você a determinar isso. Então lembre-se, devo pensar que momento estou expandindo e que momento que estou avançando. Vamos para a próxima dica. Uma outra habilidade da arte de contar histórias é o foco, o olhar. Assim como a voz, que é extremamente importante, o olhar é muito importante. Uma boa técnica para você utilizar é o meu olhar, ele está direcionado ou para o público ou para uma ação que eu estou descrevendo, ou uma ação que eu estou agindo, ou uma ação que eu estou interpretando, mas ele nunca está perdido. É muito ruim quando a gente vê uma pessoa contando história e ela está contando história sem estar olhando pra gente, né? A gente não fala assim, olha pra mim quando você estiver conversando comigo. Na contação de história isso é elevado a 1000. Então, vamos falar aqui agora sobre o foco e o olhar. O olhar do contador de história, ele é o farol da história. O público olha para o olhar do contador de história e vê toda a expressão, vê aonde que ele está olhando. Então, observe que o seu olhar, ele tem que ser um olhar concentrado na ação de contar. Ele é um olhar expressivo, ele é um olhar artificialmente você está pensando exatamente para onde o seu olhar está indo. E o seu foco, como a plateia pode estar mais distante, ele não é simplesmente o foco do olhar, do olho. Ele vai junto com o seu nariz, né? Observe que quando eu olho para cá, só com o meu olho é uma coisa. Quando eu olho para cá, deslocando o meu nariz, quer dizer, eu consigo trazer o foco do público para onde eu estou direcionando. Observe que eu tenho esse foco aqui, ó, né? Vou dar um exemplo de como na nossa história guia sobre o olhar. Predominantemente o olhar, ele está com a plateia. Eu estou olhando para vocês aqui nessa videoaula, certo? Eu estou olhando para todo o público o tempo todo, eu estou olhando para as pessoas que eu estou contando história. Eu nunca estou olhando para o nada. Predominantemente estou olhando para as pessoas, para o público, e sempre passando o olhar por todas as pessoas da plateia. Se eu estou contando a história para uma criança, eu estou só para uma criança, eu estou olhando para ela, né? Estou olhando no olho dela, estou olhando para ela e vendo as reações dela. Que momento que eu posso pegar o meu foco e trabalhar o meu foco dentro da história, tirando do público? Por exemplo, a mãe da Chapeuzinho, a mãe da Chapeuzinho Vermelho, a mãe chamou o Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, venha cá. Não, corta, vamos voltar. Que momento que eu posso trabalhar isso dentro da história, por exemplo, que eu tiro o olhar do público, né, a minha ponte com o público o tempo todo, e eu coloco ela dentro da história para eu conseguir trabalhar ou a representação, ou a interpretação, ou focar alguma coisa. A Chapeuzinho Vermelho pegou a cestinha, eu coloquei o foco no meu gesto, na minha representação dela pegando o cesto. Saiu pela floresta feliz, eu estou colocando meu foco dela observando a floresta. Observe que quando eu tiro o olhar da plateia, minha ponte com a plateia, eu estou direcionando para algum foco de alguma ação, de alguma interpretação, de algum objeto. E isso fica grande, né? Chapeuzinho Vermelho pegou o seu gorrinho e colocou o seu gorrinho. Se sentiu toda bonita. Eu coloquei o gesto. Chapeuzinho Vermelho chegou no caminho
e encontrou o lobo. Ela olhou o lobo, eu estou representando ela olhar para o lobo. Essa forma de você entender que o ponto principal do meu olhar é o público e que eu posso focar em determinadas ações e objetos é para eu expandir, para eu dar mais visibilidade para uma ação, para uma interpretação ou para algo nesse sentido. Mas o mais importante é estar sempre olhando para a plateia, foco na plateia, para a grande máxima que é: quando conversamos olhando nos olhos, a conversa fica mais séria, a conversa fica mais envolvente. Olhe sempre para o público. Saiba sempre que seu olhar é um farol potente de vínculo com o público e saiba que no momento que você está utilizando o foco para querer evidenciar algo, né? Ou mostrar algo, ou visualizar algo, mas sempre eu volto para o público. Pegou o cesto, público. Viu o lobo, conversou com a sua mãe, a mãe conversou com a Chapeuzinho, o lobo respondeu para Chapeuzinho, público. Sempre meu olhar e o meu foco é o público. E eu uso a potência do olhar para evidenciar situações, objetos e criação de imagens que o meu foco pode gerar. Vamos para a próxima dica. O espaço que você vai contar histórias é muito importante. Muitas vezes as pessoas acreditam que se eu colocar um grande cenário com muitos elementos atrás, vai deixar mais chamativa a minha contação de histórias. Mas você deve observar e sempre se atentar que a arte de contar histórias não é de quem conta, é de quem ouve. E quanto mais clareza e quanto mais objetividade eu tiver para o meu público, mais eu vou exercitar a imaginação dele. Então, quando você for contar histórias, for escolher um ambiente ou um cenário, procure usar cenários mais neutros, como se fosse uma tela branca ou uma folha branca que você fosse começar a escrever, que é onde o público vai começar a imaginar, ou uma tela preta, ou se você for usar cores e elementos, pense se ela vai contribuir para que o público fortaleça a imaginação dele e não fique uma questão de um monte de imagens abstratas. Eu costumo contar histórias sempre sem cenários, mas uma coisa importante, eu sempre vou olhar se o público vai estar contra o sol. Então eu estou contando, o sol está batendo no olho das pessoas. Qual imagem está atrás de mim? Então eu estou contando a história que tem gente passando atrás de mim, né? Trazendo elementos visuais com o qual o público vai também observar, né? Existe atrás de mim um símbolo muito forte de alguma coisa? Então sempre, se você for contar a história na sua casa, para um público, ou se você for contar a história num ambiente mais coletivo, ou se você for contar a história numa praça, ou se você for contar a história mesmo para os seus filhos, observe qual imagem tem atrás de você, porque isso vai fazer com que você tenha mais capacidade de estar presente visualmente, sem ter nada ao fundo disputando a atenção com você e nem criando uma confluência de signos que não seja o que você quer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que esse repertório de técnicas e formas de nomear as técnicas possam ter contribuído para que você desenvolva habilidades na sua arte de contar histórias. O que eu quero sempre dizer é: nunca se esqueça que a história é de quem ouve. Nunca se esqueça que o seu olhar é uma potência para o público, que a voz, o olhar, cria um vínculo com o público e o público faz a história acontecer na imaginação deles. Utilize bem o conhecimento e a parceria da sua história guia, porque ela vai te ensinar a desenvolver todas as técnicas que nós falamos aqui nessa videoaula. Observe que as suas expressões,
seus deslocamentos, seus gestos, seus estados íntimos, eles vão naturalmente se desenvolvendo e você vai ficando organicamente tendo consciência deles. Observe que quando você vai sempre tendo formas, a sua forma de conseguir decupar a história, né? Qual que é o começo, meio e fim dela, quais são os personagens dela, né? E conte, experimente, conte numa festa de aniversário, conte numa rodinha de crianças, conte numa rodinha de adultos, conte a história, para que você vá desenvolvendo a naturalidade, todos os elementos e técnicas que você conheceu hoje, ou para que você vá desenvolvendo a apropriação desse conjunto de técnicas e formas de pensar o desenvolvimento das habilidades. Lembrando que o que eu coloquei aqui nessa videoaula são formas de você se autodesenvolver, de você criar um auto processo de aprendizagem, né? Aonde você tem a história guia, que ela vai te dar sempre essa capacidade de você conseguindo, através de uma história só, tendo consciência de todos os elementos, de voz, de olhar, de expressão, de personagens, de roteiro da história, começo, meio e fim, mudança, expansão, avanço, expansão, e que